Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Lean Connected, o seu canal de conhecimento, sabedoria e prosperidade. O vídeo de hoje é mais um da série Pontos de Vista, e o contexto é o ditado popular que diz: política não se discute. Se você está aqui pela primeira vez, te encorajo a conhecer os outros temas abordados neste canal. Quando se fala de política, muitas pessoas podem ter uma tendência a criticar ou então idolatrar, né? Vemos que nos últimos anos, no Brasil, uma bipolaridade tem se concentrado em extrema direita e extrema esquerda. Por mais que as pessoas dizem e usam sempre o ditado popular de que política não se discute, será mesmo que política não se discute? Ou quando podemos discutir política? Por exemplo, a política vai ser discutida em uma universidade por historiadores. Cabe uma discussão política. Mas por que os populares, as pessoas comuns, não discutem política? Vamos observar alguns pontos de vista. É claro que temos que considerar a capacidade, né, de interpretação das pessoas. E vamos denominar isso como ignorância. Algumas pessoas são ignorantes com relação a certos assuntos. Portanto, se você sair na rua agora mesmo e perguntar para 5 pessoas qual o papel de um senador, eu duvido que 50% delas saberão responder. No entanto, no Brasil, essa questão de fugir de discussões sobre política, ela tem algo um pouco mais interno das pessoas, né, com relação às suas informações, do que apenas o seu conhecimento, né. Dar opinião é muito mais fácil do que buscar uma informação válida. Agora vamos a alguns fatos que, se você quiser discutir aí política, é legal de considerar. Primeiro, ter tempo para discutir, porque um ponto de vista sobre política, sobre a sua realidade e a maneira com que você vê o mundo e a política é totalmente diferente de outra pessoa, devido ao contexto social, devido às experiências dessa pessoa, devido ao conhecimento dessa pessoa. E uma coisa crucial que eu acho que todos deveriam saber para poder discutir política é como que funciona a política, lendo Maquiavel. Talvez a maioria das pessoas tenha um conceito, né, um estereótipo assim, sobre Maquiavel. Ah, aquela tal pessoa é maquiavélica, e denotam isso como algo mal. Mas na verdade não é. O que Maquiavel fez em determinada situação que ele estava, né, na época, em 1500 na Itália, durante um período chamado Renascimento, que expandiu na Europa. Porém, Maquiavel, eles estavam fazendo um papel crucial na política. E ele decidiu, então, né, colocar em livros como que a política funcionava. Por que que a política era do jeito que era. E até hoje ela é assim. Basicamente, a política funciona como um algoritmo, uma receitinha de bolo. Uma receitinha de bolo ao longo do tempo. E isso vem lá de Roma. E Maquiavel soube explicar isso como nenhuma outra pessoa. Como que a política é, por que que ela é assim, por que que os políticos fazem o que que eles fazem. Se você considerar, né, olha lá, eu não vou dar nomes aqui, mas tal político, ele é do partido X, e ele tem muitos seguidores, etc e tal. Por que essas pessoas seguem ele? Veem ele como um salvador? Mas será mesmo que ele tem essa preocupação com a população, com o público em geral, fora do contexto político, ou seja, quando ele está recebendo muito dinheiro para fazer isso daí? Você já viu algum desses políticos que, quando eles não foram eleitos, eles continuam fazendo o serviço deles, continuam prestando serviço para a sociedade de maneira gratuita? Porque tudo tem a ver com questão de propósito, né? Se você tem o propósito de querer ajudar crianças órfãs, independente do seu emprego, você vai dedicar um tempo para ajudar essas crianças. Você não vai estar preocupado em receber para fazer isso daí. Assim como muitas pessoas fazem trabalhos voluntários. Mas é difícil ver um político fazendo um trabalho voluntário. Ele faz porque ele ganha. E o algoritmo romano, principalmente da República, ele traz essa perspectiva de que, pelo menos durante 4 anos, você vai ter essa vivência de política, como que é ser idolatrado pelas pessoas. Isso no caso do presidente, talvez um prefeito. E dificilmente você vai ver algumas obras sendo feitas no início do mandato deles. Possivelmente a maioria deles vão fazer no final do mandato para que esse mandato seja prorrogado. Esses são alguns fatos a considerar. Então, quando você vê alguma propaganda política, vê algum desses políticos fazendo uma propaganda para te persuadir a votar neles, pense que quando eles não estão eleitos, o que eles estão fazendo realmente para a população. Um outro aspecto muito importante a se considerar, tem um nome qual é proibido, né, de fazer, chama lobismo, mas isso é muito comum, isso vem de Roma também, né, e chamava os patrícios. Por quê? Quando o político deseja se candidatar, participar de uma campanha, essa campanha tudo tem um custo. E esse custo pode ser retirado do bolso dele, do fundo partidário, ou de pessoas que pagam para ele. Por exemplo, você quer se candidatar a prefeito de uma cidade que tem um bioma muito importante, né, para a conservação natural de fauna e flora. Só que existem multimilionários que moram nessa região e têm interesse de devastar uma parte da floresta nativa para a criação de gado ou plantação de soja, enfim. Porém, algumas leis restringem isso. Somente pessoas com muito poder e influência podem permitir que tais leis sejam burladas ou até mesmo que essas pessoas sejam corrompidas, né, que trabalham nesses locais, para que seja efetivo, então, o projeto do cara poder devastar ali parte da natureza. E essas pessoas, eles acabam dando dinheiro pro político. Olha, se você for eleito, então eu quero que tal lei seja, né, ao meu favor aí. Isso é muito comum de acontecer, acontece muito no Brasil, e é claro, nós não ficamos sabendo.
A corrupção, infelizmente, ela acontece em todos os lugares, ela acontece na sua rua, ela pode acontecer dentro do teu emprego, certo? Porque as pessoas não estão distantes de cometer certos erros com relação à sociedade, com relação ao espaço e meio ambiente. Mas cada um deve ter a sua própria responsabilidade para lidar com todas as situações do dia a dia, todos os problemas que o país enfrenta e tomar as melhores decisões, tanto para si quanto para o meio ambiente ao seu redor. O ponto central desses pontos de vista não é menosprezar nenhum sistema, nenhum partido estabelecido, nenhuma preferência social, mas sim fazer com que as pessoas se tornem um pouco mais esclarecidas e considerem algumas coisas quando de fato for discutir a política para que tenham um benefício e crescimento, tanto intelectual quanto social. Até mais.